Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Como o texto é um pouquinho mais comprido hoje, nós vamos iniciar lendo os versículos 16 e 17, e à medida que o tempo for avançando, vamos também avançar na leitura. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, Atos 17 e 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Amém? Oremos mais uma vez. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, a Ti nos dirigimos nessa hora, pedindo por graça, condução e esclarecimento, para que Teu Espírito nos leve até os pés de Cristo, por meio dessa passagem, e que todo esse processo nos transforme por completo. E assim o Senhor receba glória. Fortaleça os pés cansados, encoraje os corações partidos, anime aqueles que precisam de ânimo, confronte aqueles que estão no pecado, salve pecadores que estão perdidos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Qual é o sentido da vida? De onde nós viemos? Para onde estamos indo? Qual o propósito de tudo isso? E principalmente, como devemos viver? Desde o início da história, cada povo ou cultura tentou responder essas perguntas à sua própria maneira. E as respostas são as mais variadas possíveis. Desde gente que diz que nós somos o resultado de uma briga, ou do relacionamento, ou do capricho de deuses mitológicos, até gente que diz que somos resultado da evolução, de seres que surgiram a partir do nada, do acaso, depois de uma explosão, sem nenhuma origem. Bom, como é que a gente sabe quem está com a verdade? Em quem a gente confia? O mundo em que nós vivemos hoje tem basicamente a maioria das suas crenças originadas na Grécia Antiga, o mundo do Ocidente. Nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles moldaram a forma com que o Ocidente vê a vida, vê a política, vê a religião, a ética, a estética, o que é belo. Muito vem da filosofia grega. E até mesmo como nós vemos a morte. Cada filósofo grego tentava descobrir a origem da vida, através de seus estudos, pensamentos, e qual também é a forma de se viver a vida. No mundo antigo, havia um lugar, em especial, onde essas discussões eram mais acaloradas, onde as discussões aconteciam com mais importância, e esse lugar era Atenas. Atenas era o coração intelectual do Império Romano. Naquela época, se Roma era a capital política do mundo, Atenas era a capital intelectual do Império. Então a nacionalidade era romana, mas a mente era grega. E a mente grega era formada em Atenas. De Atenas é que surgiam as ideias, as teorias sobre a vida, sobre a morte, sobre as divindades, sobre a religião, sobre o que é certo ou errado, sobre como nós devemos viver corretamente. E é exatamente para Atenas que Deus, de forma não natural, poderíamos dizer assim, Deus enviou Paulo. Nós lembramos disso aqui no início do capítulo, como estudamos semana passada. Para fugir de uma multidão enraivecida que quer acabar com Paulo, os irmãos de Bereia fugiram com Paulo daquela cidade. E eles meio que arrastam Paulo para o mar e dali o encaminham para Atenas. Os companheiros de Paulo ficaram lá. Silas e Timóteo provavelmente ficam para instruir a nova igreja, que foi iniciada em Bereia. E Paulo está sozinho em Atenas. Talvez não eram os planos de Paulo estar em Atenas, mas eram os planos de Deus que ele estivesse lá. Então Paulo, numa cidade ameaçadora para qualquer pregador do Evangelho, uma cidade cheia de visões ou perspectivas diferentes sobre a vida, sobre a eternidade,
se é que existia uma eternidade para eles. É ali que Paulo está. E a pergunta é: o que Paulo faz em Atenas? Dá para imaginar o que ele faz, não dá? Ele prega. Ele prega o evangelho. E nessa pregação, Paulo acaba respondendo essas perguntas que todo povo, toda cultura fazem em qualquer época da história. Qual é o sentido da vida, Paulo? De onde nós viemos? Para onde estamos indo? Qual é o propósito de tudo isso? E principalmente como devemos viver? Bom, de acordo com Paulo, o evangelho de Jesus Cristo é a única resposta satisfatória, é a única resposta verdadeira e suficiente para essas perguntas. Não há mais outra resposta. E nós vamos descobrir isso através de duas cenas. A primeira é a pregação em Atenas, vai dos versículos 16 até 21. E a segunda cena é o discurso no Areópago, versículos 22 a 31. E aí, depois dessas duas cenas, a gente chega na conclusão, que é a reação dos ouvintes, versículos 32 a 34. Então, são dois pontos principais com uma conclusão. Vamos para a primeira cena, a pregação em Atenas. Versículos 16 até 21. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo está sozinho em Atenas, à espera dos companheiros, provavelmente, para seguir viagem para uma outra cidade. E enquanto Paulo espera, talvez passou alguns dias ali esperando, ele passeia pela cidade. Ele vai observando com atenção as características da cidade. E o que Paulo vê ali? O versículo 16 diz que ele vê muita idolatria. Os historiadores dizem que em Atenas havia mais deuses, mais imagens, mais sacrifícios do que em qualquer outra cidade romana. Houve até um comediante da época que disse que era mais fácil encontrar em Atenas um deus do que um homem. Tinha mais deuses do que pessoas lá. Tanto é verdade que Lucas, o autor desse texto, diz para nós no versículo 16, que a cidade era dominada, cheia de ídolos. A ideia que ele usa aqui, na expressão que ele escreve, é que Atenas estava debaixo dos ídolos. É como se ela fosse submersa, sufocada por incontáveis deuses. É claro que aquelas estátuas, aqueles monumentos eram fenomenais, extraordinários. Assim, você olhava para eles e eles tiravam fôlego. Coisas bonitas, esculpidas em pedras caras, raras. Pedras de ouro, peças de prata, com pedras preciosas, mas por trás de tudo aquilo, de todo aquele glamour, aquela beleza, estava a adoração a diversos deuses falsos. E é assim que a Bíblia se refere aos ídolos, deuses falsos. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, seja uma pessoa, seja uma coisa. Nós podemos pensar em ídolos da nossa época. Bom, tem gente que troca Deus por uma estátua. Tem gente que troca Deus por uma ideia, talvez pela religião. Tem gente que troca Deus por um conceito. Mas também tem pessoas que trocam Deus por outras pessoas. Cultuam a esposa ou o marido como se fosse Deus, os filhos, e na ânsia de agradar essa pessoa, ignoram o que Deus diz. Tem gente que idolatra o trabalho e vive só em função do dinheiro, da carreira, do sucesso. Tem gente que cultua o poder. Tem gente que adora o desejo
todos aqueles desejos internos do coração. Tem gente que adora o prazer. Tem gente que torna a felicidade um ídolo. Tem gente que torna a própria vontade um ídolo, enfim. Quando Deus é tirado do trono do coração humano e qualquer coisa ou pessoa é colocada nesse lugar, nasce a idolatria. Bom, como Paulo reage à idolatria de Atenas? O versículo 16 diz para nós: o seu espírito se revolta. Literalmente, o seu zelo, o seu ciúme pela honra do único e verdadeiro Deus, que está sendo atribuída não a Deus, mas a falsos deuses, o seu zelo se acende. Aquilo incomoda Paulo. Aquilo angustia Paulo, agita, provoca, deixa ele irado. Em outras palavras, a idolatria em Atenas provoca um incêndio santo dentro de Paulo. É como se Paulo estivesse pensando: isso tudo está errado. Essas pessoas estão cegas, essas pessoas estão perdidas, esses deuses não existem. Só existe um Deus, e só esse Deus é merecedor de adoração dos homens, nada e ninguém mais. Eles estão errados. Diante disso, nós precisamos nos perguntar: será que ao andarmos pelo mundo ao nosso redor, seja no seu bairro, seja na cidade onde nós vivemos, nós observamos com atenção o mundo ao redor? A ponto de percebermos que por trás das belas construções, por trás dos belos argumentos, por trás dos templos, por trás das crenças, por trás das práticas, está a idolatria? Nós sabemos identificar os ídolos da nossa época? Conseguimos perceber quais são os ídolos da nossa cultura e talvez quais os ídolos que nós cultuamos? Bom, Paulo observou bem. Mas também temos de nos perguntar se, ao identificarmos esses ídolos, qual é a nossa reação? Será que nós nos indignamos como Paulo? Ou nós talvez ignoramos esses deuses? Nós relativizamos: não é tão feio assim? Ou talvez até desejamos e participamos desses cultos, desses sacrifícios, achando normal o linguajar idólatra, achando normal a forma com que o mundo apresenta os seus deuses através da música, achando normal os filmes e séries que expõem todos os ídolos, toda a idolatria desse mundo, o estilo de roupa. Bom, Paulo fica revoltado. E aí o que essa revolta o leva a fazer? Será que Paulo coloca uma estátua de uma santa na frente do altar e sai chutando essa estátua? É isso que ele faz? Ou ele sai pelas ruas gritando com as pessoas e dizendo que está todo mundo para o inferno? É isso que ele faz? Não. A ira santa de Paulo o leva a pregar o evangelho. É assim que o versículo 17 começa: por isso. Porque ele caminhou pela cidade, ele viu a idolatria, ele ficou irado, o que ele fez? Ele falou. Por isso Paulo fala, obviamente, ele fala sobre o evangelho. E ele faz isso em 2 lugares. Primeiro, na sinagoga, ele prega a judeus e gregos piedosos, obviamente fazer isso aos sábados, mas o texto diz que ele também pregava na praça, a quem quer que estivesse ali. E ele fazia isso todos os dias da semana. A palavra que Lucas usa para traduzir falar, ou dissertar, ou discutir, é a mesma que ele usou no começo desse capítulo, a gente viu isso domingo passado, lá no versículo 2, quando ele se refere à pregação de Paulo lá na sinagoga em Tessalônica. Argumentar, por meio de raciocínios lógicos, com a intenção de convencer os ouvintes. Com isso a gente percebe algumas lições sobre pregação, sobre evangelismo. A primeira é que a melhor resposta à ira, à revolta que a idolatria das pessoas pode produzir em nós, a melhor resposta é a pregação do evangelho. Se a idolatria desse mundo te incomoda, e deveria te incomodar, a melhor maneira de ajudarmos as pessoas e defendermos a honra de Deus é anunciando o evangelho para as pessoas. O evangelho que pode libertar as pessoas da idolatria. Porque brigar com as pessoas, ofender as pessoas não resolve nada. As pessoas precisam ouvir o evangelho. E perceba o padrão de Paulo. Paulo viu, ao caminhar pela cidade, ele observou a idolatria ao seu redor, e por ver, ele sentiu ira, indignação, e ao sentir a ira, ele falou o evangelho. Queridos, talvez, quem sabe, nós não estamos falando, não estamos pregando como deveríamos, porque nós não estamos sentindo.
Não sentimos indignação, não sentimos ira com a idolatria ao nosso redor. E talvez não sentimos isso porque não olhamos com atenção o mundo ao redor. Não percebemos, simplesmente vamos vivendo, vamos achando isso normal. Uma segunda lição sobre evangelismo é que a pregação do evangelho é uma argumentação lógica com a intenção de convencer as pessoas. É claro que a fé é espiritual, mas a fé também é racional. E a Bíblia sempre trabalhou nessas duas vertentes. Nós não devemos achar que as pessoas serão libertas da escravidão aos ídolos, da idolatria, simplesmente porque a gente usa frase de efeito de Instagram para elas. Isso não vai libertar ninguém da escravidão. Nós não devemos achar que vamos ajudar as pessoas a saírem da idolatria falando jargões evangélicos, chamando de varão, de varoa. Isso não vai mudar ninguém. Não devemos achar que as pessoas serão libertas da escravidão aos ídolos porque falamos em mistérios e línguas estranhas que elas não entendem. Nós precisamos ser racionais e apresentarmos o evangelho com argumentos claros, argumentos simples, argumentos fáceis de compreender, na expectativa de que as pessoas ouçam e creiam naquilo que estamos falando. Tem uma terceira lição sobre o evangelismo. O evangelho é para todos. É o mesmo para todos. Perceba, a mesma linguagem que Paulo usava, ou apresentava para os judeus lá na sinagoga, era dirigida também aos gregos e aos cidadãos que passeavam pela praça da cidade. É claro que para cada público, Paulo usava uma estratégia diferente. A gente vai ver daqui a pouco como ele pregou a autoridades da cidade. Mas a essência da mensagem, a salvação era a mesma para todos. Jesus Cristo é o Salvador, tanto para o judeu quanto para o não judeu, tanto para o intelectual quanto para aquele que tem dificuldade na leitura. Aliás, aqui tem uma quarta lição sobre evangelismo. O evangelho deve ser pregado em todos os lugares. Esse mesmo evangelho que é para todas as pessoas também deve ser pregado em todos os lugares. Paulo pregou na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde as pessoas buscavam a Deus. Elas estavam lá por causa disso. Mas Paulo também pregou na praça. E a palavra praça, traduzida no português, é a palavra grega ágora. Ágora, naquela época, era o lugar de comércio, o lugar de discussão e também de diversão. Era o ambiente onde as pessoas se reuniam para conversar sobre as últimas novidades, para se ver. Então, se as pessoas estão em busca de Deus, talvez elas estão na igreja, o que nós devemos fazer? Pregar o evangelho a elas. Mas se as pessoas não estão em busca de Deus, talvez na internet, talvez no mercado de trabalho, na escola, na faculdade, no supermercado, no hospital, elas não foram lá atrás de um pregador do evangelho, elas não foram atrás de Deus, também devemos pregar o evangelho a elas. Em todos os lugares as pessoas precisam de salvação. E nós devemos nos dirigir até onde elas estão. E ao nos aproximarmos delas, falar de Jesus de alguma maneira. Bom, no versículo 18, a pregação pública de Paulo chama a atenção de alguns ouvintes especiais. Olha aí. Filósofos. E o texto diz que são dois tipos de filósofos. Nós temos os epicureus e os estoicos. Resumidamente, eu não sou da área da filosofia, mas fiz a minha pesquisa. Os epicureus, eles acreditavam que os deuses viviam muito distante dos homens. Eles até eram acusados de ateus, porque eles acreditavam que o mundo estava entregue ao acaso. Porque o que quer que os deuses estivessem fazendo, eles não olhavam para a humanidade. Então, o discurso de um epicureu era, olha, pare de depender dos deuses e se esforce mais para ser feliz. No final das contas, tudo depende de você. Seja você mesmo o seu próprio Deus. Porque se é que tem alguém lá em cima, ele deve estar muito ocupado para se preocupar com os nossos problemas. Quem seguia a filosofia dos epicureus acabava tendo uma vida independente, autossuficiente. Não buscava ajuda de ninguém. Também buscava o máximo de prazer possível, porque eu vou viver para mim. E assim, fugia de tudo que atrapalhasse essa busca. Então, um epicureu estava disposto a fugir da dor, custe o que custar. Mas também fugia do amor, porque o amor às vezes fere o nosso coração, não fere? Fugiam de relacionamentos afetivos, fugiam também de tudo aquilo que produzia medo. Ainda hoje tem muita gente que acredita nisso, não tem?
Esses eram os epicureus. Mas também tinham os estoicos. E os estoicos acreditavam que sim, os deuses existem. E eles não estão longe de nós. Na verdade, os estoicos diziam que há um Deus supremo que está acima de todos os deuses e está bem pertinho dos homens. Ele está presente na natureza. E ele também está dentro de você. Então, para os estoicos, a vida verdadeiramente feliz consistia em encontrar esse Deus interior, em se conectar com a natureza, se conectar talvez com o Deus que está dentro de você. Ele não era um Deus pessoal, não tinha vontade, mas a alegria plena está em transcender dessa vida e encontrar esse Deus de alguma forma. Isso te daria paz de espírito e equilíbrio com a natureza. Mesmo que você tivesse que sofrer para encontrar essas coisas, mesmo que você fosse viver num deserto, sem ninguém por perto, passando fome, solitário. Quem acreditava na filosofia dos estoicos acabava vendo tudo como fatalidade. Então, assim, não dá para evitar coisas ruins. Eles também aceitavam tudo sem questionar e estavam dispostos a sofrer, sim, mas desde que encontrassem o Deus Supremo que há dentro de cada um de nós. Tem gente que ainda acredita nisso hoje em dia também, não tem? E tem gente que dá o nome de Deus para esse ser. O que os filósofos fazem após ouvir a pregação de Paulo? Versículo 18 diz que eles discutem com Paulo. Eles debatem. Talvez eles não estivessem esperando uma pessoa competente e capaz como Paulo era. Paulo era de Tarso. Tarso é a segunda cidade mais importante, pensando em termos de filosofia daquela época. Eles olharam para um judeu é fácil de dobrar, ele não é tão inteligente, ele não é daqui de Atenas, e eles percebem que não é bem assim. Paulo é um homem muito bem preparado. E alguns chamam ele de tagarela, diz o versículo 18. Literalmente a palavrinha aqui traz a ideia de um catador de lixo. É alguém que pega frases aqui e acolá, junta tudo, faz uma coxa de retalhos e fica repetindo essas palavras sem nenhum sentido. Outros percebem, não, tem algum sentido sim. Esse homem está falando coisas coerentes, e aí outros chamam ele de pregador de deuses estranhos. Esse homem está falando coisas coerentes, mas ele está falando de deuses secundários, de deuses assim, de segunda categoria. Deuses estrangeiros. É interessante porque essa acusação, pregador de deuses estranhos, foi a mesma que levou 400 anos atrás Sócrates ser morto naquela mesma cidade. Porque Sócrates começou a questionar os deuses. E dizia que a acusação era: ele prega deuses estranhos e perverte a juventude a questionar e abandonar os deuses gregos. É muito séria essa acusação que estão fazendo para Paulo. E a confusão se dá, o final do versículo 18 diz, porque Paulo está pregando Jesus e a ressurreição. No grego, isso soava mais ou menos assim. Ele prega Jesus e Anastasis. Porque a palavra ressurreição é a palavra Anastasis no grego. É bem provável que as pessoas tenham entendido que Paulo estava pregando um casal de novos deuses. Jesus e a Anastácia. Jesus e a deusa Anastasis. É interessante, não é? Mesmo ouvindo uma pregação clara do Evangelho, da boca do apóstolo Paulo, essas pessoas não entenderam o Evangelho e fizeram confusão. E aí a gente fica frustrado, porque está explicando o Evangelho para as pessoas, elas não entendem, né? Paulo sabe muito bem o que significa. E o motivo é por causa das crenças das pessoas, da idolatria daqueles homens. Por isso a gente tem que lembrar, mesmo que a gente pregue o Evangelho com clareza, com habilidade, a gente tem que fazer isso. Mesmo assim, as pessoas podem não entender o Evangelho, podem não crer no Evangelho. Isso não deveria nos surpreender. Mas tem mais. Isso normalmente acontece por parte daqueles que se veem mais inteligentes, mais instruídos do que os outros. As pessoas mais resistentes ao Evangelho são os pensadores, os filósofos, os professores, os ricos, os formadores de opinião. E a principal rejeição das pessoas é porque elas ouvem o Evangelho de Jesus e a ressurreição.
A ressurreição parece algo contrário, completamente contrário às suas crenças. Portanto, quando você estiver evangelizando, não esqueça e não esconda a vergonha da cruz. Não fuja da verdade irrefutável da ressurreição, por mais que as pessoas achem isso louco, por mais que rejeitem, porque para esse mundo a cruz e a ressurreição podem ser loucura e vergonha, mas para nós é a salvação oferecida por Deus em Cristo. E se você talvez se vê como alguém inteligente, alguém culto, talvez alguém que olha e fala, isso é tudo besteira, a religião é o ópio do povo, Deus é um delírio. Sério mesmo? Sério que você pensa assim? Dê mais atenção a Jesus. Dê mais atenção à ressurreição, porque é o único caminho para que você saia da idolatria, porque você pode já ter percebido. Todas as ideias e conceitos que você foi buscar no mundo não te tiraram da escravidão aos seus pecados. Não transformaram a sua vida. Só Jesus pode fazer isso. Então, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser arrogante. Dê uma chance para refletir sobre o Evangelho. Permita que o Evangelho atinja o seu coração e você vai descobrir as maravilhas que Deus pode fazer se isso acontecer. Enfim, Paulo diz no versículo 19, é retirado da praça e levado ao Areópago. Os termos que Lucas usa aqui sugerem que ele foi levado contra a sua vontade. O Areópago era um lugar e, ao mesmo tempo, um grupo. O Areópago, ele era um lugar que ficava sobre um monte, e ali se reunia a corte da cidade, o conselho intelectual de Atenas. O Areópago tinha o poder legal de autorizar um novo pregador, uma nova ideia. Então, o que tudo indica, Paulo é levado até o Areópago para prestar contas do seu ensino. Será que ele pode continuar pregando essas ideias que nós nunca ouvimos, sem nenhum impedimento aqui em Atenas? É isso que o Conselho de Atenas quer descobrir. E o versículo 19, nós podemos perceber uma superioridade, um tom de superioridade. Eles dizem assim, podemos saber. Será que nós estamos autorizados a conhecer que nova doutrina, que coisa fresca, atraente, essa coisa nova aí que você está dizendo? A gente pode, será? Fomos autorizados? Versículo 20. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. A ideia deles é, olha, se o que você tem a dizer é sim tão importante, por que você não apresenta as pessoas mais inteligentes do mundo? Que é aqui. Se é algo assim tão maravilhoso, por que nós ainda não conhecemos? Quem você pensa que é? Para afirmar coisas que sequer ouvimos em outro lugar. Bom, Lucas faz questão de colocar um comentário provocativo no versículo 21. Lucas diz todos em Atenas, tanto os que nasceram lá quanto estrangeiros. Ele diz, não faziam outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Claro, em termos de filosofia e de crenças, era um povo bem fofoqueiro. Curioso, né? Apesar de tão instruídos, sabedores de tudo, eles ainda não conheciam o Evangelho que poderia salvá-los da idolatria. Queridos, diante do que a gente está vendo aqui, nós podemos concluir que não é só porque uma cultura é inteligente, é culta e até mesmo extremamente religiosa, isso não significa que ela não precise de Jesus. Instrução, religiosidade não significa salvação. Estudar é bom, sim, mas estudar não é a salvação das pessoas. Você acha que a salvação para o teu filho está em colocar ele numa escola de alta qualidade, dar uma formação para ele intelectual? Ele pode ser muito bem instruído e ir para o inferno inteligente. Isso não é salvação. É claro que se você puder dar instrução para o seu filho, deve dar, mas isso não salva. Apenas trazer o seu filho para a igreja, dar para ele uma vida religiosa, não é a salvação do seu filho, porque eles eram extremamente religiosos, mas eles não conheciam a salvação em Jesus. Então, nós não deveríamos focar apenas em ser rico, ou inteligente, ou simplesmente religioso. Mas uma segunda conclusão diante de tudo isso aqui é que, para os perdidos, o Evangelho sempre soará como algo estranho, algo novo,
E realmente o evangelho é estranho. Talvez agora era a hora de você dizer, não, o evangelho não é estranho. Não, o evangelho é esquisito, sim. Para quem é perdido, o evangelho sempre vai soar como uma coisa estranha, nova. Eu nunca ouvi isso. E é para ser assim mesmo. Então, se as pessoas a quem nós temos pregado, não reagem, pelo menos de alguma forma assim, talvez é porque nós não estamos pregando o evangelho para elas. Estamos dando bons conselhos. Olha, seja melhor, eduque melhor os seus filhos, pare de falar palavrão. Isso não ofende ninguém. Talvez o que a gente está dizendo para as pessoas é apenas uma vida moral. Ou simplesmente, venha para a igreja. Isso não é evangelismo. O evangelho é escandaloso. Sim, o evangelho produz escândalo, estranheza. E tem que ser assim, porque ele é um escândalo. A segunda cena desse texto é o discurso no Areópago. E nós vemos essa cena do versículo 22 até o 31. Olha o texto, como se desenvolve. A partir do versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele mesmo, Ele, Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo se levanta no meio do Areópago para responder a pergunta que os filósofos da cidade fizeram para ele. Foi por isso que ele foi levado à corte. E a expressão que Lucas usa no versículo 22, de que ele se levanta, dá mais a ideia de que ele foi levantado. O que sugere que não é uma situação amistosa. Não é algo amigável o que está acontecendo aqui. E o que Paulo faz? Bom, é bem provável que isso que nós lemos, do versículo 22 até o 31, é um resumo, escrito por Lucas, o autor do livro. Porque certamente Paulo falou mais do que 9 versículos. E certamente falou mais do que 1 minuto, que é o tempo que demora para ler esse texto, né? Então, nesse resumo dos pontos principais do que Paulo falou, nós encontramos a seguinte estrutura. Para quem gosta da estrutura do texto, olha aí, 3 partes. É um bom batista, Paulo, né? Primeira parte, ele apresenta algumas observações, versículo 22 e 23. Depois ele faz algumas afirmações, versículo 24 até 28. E depois aplicações, 29 a 31. Enquanto a gente analisa essa estrutura e como o que Paulo está falando, a gente pode aprender como a gente pode apresentar o evangelho a pessoas pagãs, a pessoas idólatras, pessoas que não se submetem à Bíblia, pessoas que não acreditam na Bíblia, pessoas que não acreditam em Deus. Como a gente prega o evangelho para essas pessoas? Primeira parte do discurso de Paulo no Areópago são as observações iniciais. Versículos 22 e 23. Ainda no versículo 22, antes de mais nada, Paulo começa o seu discurso com respeito aos ouvintes.
senhores atenienses, sem demonstrar respeito às pessoas a quem nós evangelizamos, nunca vamos ter a atenção delas. Você acha que vai evangelizar o seu parente desrespeitando ele? Não vai. Então ele demonstra respeito. Depois ele faz uma constatação, no versículo 22 ainda. Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Em tudo vocês são acentuadamente ou excepcionalmente religiosos. Isso era um ponto positivo para os seus ouvintes. Paulo reconhece, não tem só coisa ruim na vida de vocês. De alguma forma vocês estão buscando a divindade, mas vocês não conhecem toda a verdade. Por que Paulo diz isso? Versículo 23. Porque andando pela cidade, e o sentido das palavras que ele usa aqui, me forçando a fazer isso, eu me coloquei por vontade própria em observar a cidade. Andando pela cidade e observando atentamente, cuidadosamente, os objetos de culto de vocês, eu encontrei também um altar dedicado ao Deus desconhecido. Interessante, né? Logo os atenienses, que se orgulhavam de saber tudo, reconhecem que há um Deus que eles não são capazes de conhecer. Como isso é possível? Para que um altar a um Deus que você não conhece? Bom, 100 anos antes dessa história, o filósofo Cícero havia proposto que, abre aspas, não há evidência suficiente para afirmarmos que os deuses existam ou não. E se existem, não dá para saber o que querem de nós. Fecha aspas. Bom, provavelmente por causa da afirmação de Cícero, os atenienses forjaram um altar ao Deus desconhecido, reconhecendo, olha, talvez exista mais algum Deus que nós não conhecemos. E para não cometermos o erro de ignorar esse Deus, vamos fazer um altar a Ele. Vamos sacrificar a Ele de vez em quando. Vai que a gente sofre a ira dele, vai que a vida começa a dar errado aqui, é melhor fazer a fezinha para todos os santos, não é? É por isso que tem gente na igreja católica, no Umbanda, na igreja batista, na presbiteriana. Cada domingo ele está numa igreja diferente, cada semana num lugar diferente, porque ele quer fazer a fezinha dele, quer agradar todos os deuses. O que Paulo conclui? No versículo 23 ainda. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, que vocês só colocam um altar a Ele, vocês não sabem sequer o seu nome. E agora Paulo começa a cutucar eles. Vocês são ignorantes. Vocês não sabem o nome dele. Pois bem, é esse Deus que de fato eu anuncio a vocês. Pergunta de Enem Gospel. Isso quer dizer que os atenienses já adoravam o único e verdadeiro Deus? Isso significa que todos os povos, todas as religiões, de alguma forma, serão salvos porque eles estão buscando ao Deus, mesmo o Deus desconhecido, cada um à sua forma, cada um com seu nome? Significa isso? O próprio texto responde para nós. Mesmo que eles reconheçam que há um Deus que eles não conhecem, mesmo que eles adorem esse Deus de alguma forma, à sua própria maneira, ainda assim eles precisam saber sobre esse Deus. É por isso que Paulo está ali pregando o Evangelho para eles. E nós devemos pregar o Evangelho a todos os povos, todas as tribos, todas as nações, mesmo que eles já tenham as suas religiões, mesmo que eles já tenham os seus altares, mesmo que eles digam, nós adoramos o Criador de todas as coisas. Ainda assim vocês precisam ouvir do Evangelho que lhes salva da ira desse Criador. O Evangelho apresenta às pessoas um Deus, o único e verdadeiro Deus, que elas não conhecem pessoalmente. A menos que esse Deus se revele a eles através da palavra. O Evangelho apresenta um Deus que a idolatria, por mais sofisticada, por mais inteligente que seja, a idolatria não é capaz de pensar. O Evangelho nos apresenta um Deus que nunca conseguiríamos imaginar. Um Deus incapaz de seres mortais definirem. Um Deus que não conseguimos controlar. Talvez essa é a maior dificuldade da caminhada cristã. Acharmos que conseguimos domesticar a Deus. E à medida em que vamos estudando a palavra dele, descobrimos que nós não o conhecemos. A natureza pode até mostrar que esse Deus existe, mas só o Evangelho, que está na palavra de Deus, nos apresenta pessoalmente esse Deus. Por isso nós precisamos da Bíblia para nos relacionarmos com Deus. E que Deus é esse?
Bom, chegamos às afirmações, a segunda parte do discurso no Areópago. Paulo faz duas afirmações, do versículo 24 até o 28. A primeira afirmação está nos versículos 24 e 25. E a afirmação, resumidamente, é: Deus é o criador e sustentador da vida. Deus é o criador e sustentador da vida. No versículo 24, Paulo diz que o Deus a quem ele prega fez o mundo e tudo que nele existe. Por isso esse Deus é Senhor. Lembra? César era chamado de Senhor. Mas não, César não é Senhor de tudo que existe. Esse Deus é. Esse Deus é o Rei soberano sobre céu e terra. Onde nós lemos isso? Aí, agora você, rato de igreja, crente há muito tempo. De onde Paulo está tirando essas ideias? De Gênesis, não é? Gênesis, capítulo 1. Perceba, Paulo está pregando a Bíblia para pessoas que não conhecem ou não aceitam a Bíblia e sem citar a Bíblia. Ele não está dizendo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, abrem a sua Bíblia aí, pagão, ateu, você precisa de uma Bíblia para ser evangelizado. Paulo está dizendo, não precisa de Bíblia não. Eu só estou considerando e repetindo as afirmações da Bíblia. Por isso você tem que memorizar a Escritura, conhecer a palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não há nada que exista neste mundo que Deus não tenha criado. Só Ele é Senhor sobre tudo. Logo, a conclusão óbvia, eles são inteligentes. A conclusão é, os seus deuses não passam de impostores. Isso significa pelo menos duas coisas. Primeira coisa, final do versículo 24. Esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. É impossível que o Criador do mundo se reduza a um local apenas, feito pelas suas próprias criaturas. Você já parou para refletir um pouco mais sobre essa declaração de Paulo? Deus não habita em prédios que possamos fazer. Deus não habita em um templo. Um templo, por mais magnífico que seja, não é capaz de conter a Deus. É claro que isso não significa que a gente não deve tratar um lugar de culto com respeito, com solenidade. A gente tem que ter bom senso. Mas nós não podemos achar que Deus está apenas aqui. E aí, quando você sai daqui e volta para a sua vida, você vive como se Deus não existisse. Como se Ele tivesse ficado preso aqui quando alguém fecha o portão. Deus não se resume a um local. Mas tem um segundo significado de Deus ser o criador e sustentador da vida. Olha o versículo 25. Esse Deus muito menos é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, diz Paulo. Deus não precisa de nada dos homens para ser quem Ele é. Ele é o único ser que existe, que realmente é autossuficiente. Pense um pouquinho mais sobre isso também. Deus simplesmente não precisa de nós. Sabe essa oração que você fez agora há pouco? Deus não precisa dela. Sabe o serviço que você tem prestado ao Senhor? Deus não precisa dele. Deus não precisa das suas ideias. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa das suas ofertas. Sem nós, Deus continua sendo Deus. Nada do que possamos oferecer a Ele é relevante para Ele de alguma forma. Nada é necessário para Ele. E se por algum motivo Ele aceita de nós algumas dessas coisas, é graça, é privilégio podermos oferecer algo ao Deus que é dono de tudo. Como diz a linguagem de Davi, das tuas mãos te damos. Tudo que temos foi dado por Ele. Por que isso é assim, Paulo? Ele finaliza no versículo 25 dizendo, porque na verdade Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No fim das contas, quem precisa de alguém nessa história aqui não é Deus. Somos nós mesmos que precisamos de Deus. É Ele quem dá aos homens, perceba, aos homens de modo geral, crentes ou ateus, que estão dentro da igreja ou estão dentro de um boteco, acabando com a sua vida. É Ele quem concede a todos os homens vida. Se alguém nasce, é porque Deus quis que nascesse. É Deus quem concede respiração. Se essa pessoa continua vivo e cresce, é porque Deus concedeu. É Deus quem dá todas as outras coisas que necessitamos para viver. Somos nós que precisamos dele. Então, epicureus, vocês estão errados. Deus existe, e só existe um Deus. E é Ele quem sustenta a nossa vida, Ele não está distante, não. Sem Deus sequer existiríamos. Tire Deus da equação.
como os pensadores da nossa época propõem, como os políticos da nossa época propõem, como os atores, os músicos da nossa geração querem implementar na nossa mentalidade dia após dia. Tire Deus da equação e tudo deixa de existir. A vida perde sentido. Não há mais nenhuma dignidade. Não há mais bondade. Não há mais moralidade. O que é certo ou errado? Se você tirar Deus, não existe mais padrão. Não há mais beleza. Não há mais equilíbrio. Tudo se destrói. Você quer prova disso? É só olhar para a sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade sem Deus. Não há mais padrão de casamento, de criação de filhos. Ninguém sabe mais o que é certo ou errado. O criminoso é tido por inocente e o inocente é tido como culpado. Essa primeira afirmação de Paulo. Deus é o criador e sustentador da vida. Mas tem uma segunda afirmação, e ele faz nos versículos 26 até 28. E a afirmação é: Deus criou as nações para se relacionarem com Ele. Deus criou as nações para se relacionarem com Ele. Esse Deus, Paulo continua dizendo no versículo 26, esse Deus que eu anuncio não só fez o mundo, mas também, olha lá, fez todas as nações, todos os povos da terra, e o detalhe, a partir de um só homem. Que homem é este? Onde nós lemos algo assim? Não é Gênesis? De novo, Paulo está citando a Bíblia sem usar versículos, mas apresentando ideias e conceitos. A partir de Adão, o primeiro homem, Deus formou e gerou todas as nações da terra. É possível evangelizar alguém sem abrir uma Bíblia para a pessoa, sim ou não? Paulo está provando para nós que é. Mas tem que conhecer a Bíblia. E ainda no versículo 26, Paulo diz: Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, para que se espalhassem pelo mundo. E detalhe, olha o versículo 26. Ele mesmo escolheu, fixou, determinou, decidiu previamente os tempos e os limites da sua habitação. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo aqui? As pessoas só nascem, só vivem e morrem na época e no local em que estão, porque Deus determinou que seria assim. Nada de acaso. Tem um Deus controlando a história. Você já parou para pensar sobre isso? Deus é tão soberano que decidiu até mesmo quando cada um de nós viveria na história. Deus é tão soberano que decidiu onde nós viveríamos, quanto tempo teríamos de vida. É por isso que nós estamos aqui agora. É por isso que ainda estamos vivos. É por isso que não estamos lá ou em outro tempo. Com que propósito Deus fez isso? Olha o versículo 27. Para que os homens o buscassem e o achassem. Claro, Paulo diz, se tentassem de fato encontrá-lo tateando. E a linguagem que ele usa é como de um cego tentando encontrar o caminho da porta. Sabe o que isso significa? Que apesar de não precisar de nenhum de nós, Deus nos criou e nos colocou exatamente onde nós estamos, para que pudéssemos encontrá-lo, para que pudéssemos nos relacionar com Ele. E isso é verdade para todos. É verdade para o crente, mas é verdade para o descrente também. É verdade para o judeu, para o grego, para o epicureu, para o estoico e para o ateu. Então, quem sabe talvez não é hora de você parar de lutar contra Deus e começar a buscá-lo. É para isso que você foi criado. Por esse Deus pessoal que tanto te ama. Esse é o propósito da tua vida. Mas também, você precisa reconhecer que só podemos encontrá-lo no Evangelho. Porque se depender dos próprios homens, os homens nunca tatearão em busca de Deus, por causa do pecado, da idolatria. E de novo, Paulo está citando que texto agora? Ele está citando Gênesis 3, quando o homem virou as costas para Deus. Portanto, as pessoas precisam do Evangelho. E se você é alguém que já conhece esse Deus, já encontrou, a luz brilhou no seu coração, seus olhos foram abertos, Deus chama você a se levantar de onde você está e ir até as pessoas e anunciar esse Evangelho aos perdidos ao seu redor, porque eles precisam ouvir o Evangelho. E Deus te colocou exatamente onde você está, para que essas pessoas ouçam do Evangelho da sua boca.
Eu tenho aquelas que Deus colocou no meu caminho para que eu pregue, mas você tem umas que Deus colocou só no teu caminho. E Ele quer que através de você elas o encontrem. Paulo reconhece que Deus não está longe de cada um de nós, diz o versículo 27. E aqui ele está citando um poeta grego chamado Epimênides, 600 anos antes de Cristo. De fato, de acordo com Gênesis 3, não é Deus que está longe de nós, somos nós que nos afastamos dele, por causa do pecado. E aí Paulo diz no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Perceba, apesar de vivermos no mundo criado por Deus, e sermos sustentados por Deus todos os dias, ainda assim, nós usamos tudo que Deus nos deu para rejeitá-lo. A inteligência que Deus te deu, você usa para negar Deus. O corpo que Deus te deu, você usa para satisfazer só o pecado e não buscar a Deus. Então Paulo cita mais um poeta grego, no final do versículo 28, Árato, 3 séculos antes de Cristo, que disse, porque dele também somos geração. Detalhe, quando Árato disse essa frase, ele estava se referindo a Zeus. Lembra de Zeus? O rei do Olimpo, o maior dos deuses gregos. Paulo diz, sim, as palavras de Árato estavam certas, mas ele não estava olhando para o Deus certo. Ele dizia que Zeus era o Deus verdadeiro, mas não é. Segundo Paulo, consertando as palavras de Árato, somos descendência, não dos deuses gregos, mas do único e verdadeiro Deus e Criador de tudo que existe. Os estoicos estão errados. Terceira parte do discurso de Paulo é a aplicação aos ouvintes. E ele faz isso nos versículos 29 até 31. Então vamos lembrar o que ele já fez até aqui. Ele observou aos seus ouvintes que anuncia o Deus que eles sabem que existe, mas não conhecem. E então ele afirmou quem é esse Deus. Ele disse que esse Deus é um criador, é o criador e sustentador da vida, e ele disse que é o governador das nações. E então ele propõe 2 aplicações. E depois vai dar um motivo para que essas aplicações sejam cumpridas. Primeira aplicação, olha o versículo 29. A aplicação é: não tratem Deus como um ídolo. Paulo diz, portanto, em consequência de tudo que eu disse antes, uma vez que somos gerados por Deus, olha o que ele diz, não devemos pensar, não devemos achar certo que a divindade é semelhante a estátuas ou objetos artísticos que o homem possa fazer, mesmo com a melhor matéria-prima que exista. E aqui está a primeira reação que o Evangelho deve produzir em nós. Não trate Deus como um ídolo. Não trate Deus como um ser criado por você. Não trate Deus como um ser que pode ser manuseado, controlado, subjugado. Tem muita igreja evangélica hoje em dia que determina que Deus faça algo, não tem? Não trate Deus assim. Deus não é domesticado por ninguém. Não dá para reduzir Deus a uma imagem. Não dá para reduzir Deus a um conceito teológico. Não dá para reduzir Deus a uma ideia mirabolante que você tenha. Não dá para reduzir Deus a uma denominação. Ele é livre para ser quem é. Como ele disse para Moisés: eu sou o que sou. E Deus é livre para fazer o que bem deseja, onde Ele quiser. E ninguém pode impedi-lo. Por isso, cuidado. Para mesmo dentro de uma igreja, cuidado para não tratar Deus como um ídolo. Cuidado para não buscar a Deus como se Ele fosse um ídolo. Sabe quando a gente trata Deus dessa forma? Quando a gente exige que Deus nos responda. Quando a gente exige que Deus satisfaça todos os nossos desejos em troca de sacrifícios que nós estamos fazendo. É assim que funciona na idolatria. Você sacrifica aqui porque você quer receber ali. Tem gente que trata Deus assim. Justo eu, que dou dízimo todo mês. Justo eu, que estou em todos os cultos. Justo eu, que faço o bem para as pessoas. Justo eu, que oro todos os dias. Justo eu, que estou servindo pessoas na igreja. Porque comigo as coisas que eu peço não acontecem. Cadê as bênçãos que eu te pedi? Cadê as coisas que eu desejo? Você está tratando Deus como um ídolo. Deus não é um ídolo. Deus não é controlado, Deus não é subjugado por ninguém. Ele é Senhor de tudo e de todos. Segunda aplicação de Paulo. Se a primeira é não tratem Deus como ídolo, a segunda
Está no versículo 30. Se arrependam da sua idolatria. Ele diz, se antes vocês eram, olha o versículo 30, se antes vocês eram ignorantes quanto a Deus, ele não levou isso em conta. Porém agora que vocês já ouviram falar desse Deus, o obedeçam, porque agora vocês são indesculpáveis. Como nós o obedecemos? Paulo diz, se arrependam, porque é isso que ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares. Perceba, uma vez que você ouviu o Evangelho, não há mais desculpas. Você já sabe que a idolatria é errada e que há só um Deus verdadeiro, portanto se arrependa da sua idolatria e volte-se para Deus. Porque se você não fizer isso, esse sermão que você está ouvindo hoje, que você veio para cá hoje achando que ia ser abençoado por Deus, esse sermão não vai ser de salvação para você, vai ser de condenação no dia do juízo, porque você ouviu e é indesculpável. Paulo, no versículo 31, apresenta a razão de se ouvir as aplicações. Ele diz no 31, porque haverá um juízo final. Esse Deus Criador também, ele diz, escolheu um dia específico em que julgará o mundo com justiça. Nesse julgamento não haverá parcialidade, não haverá suborno, não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem condenado e depois prescreve e volta a assumir postos que tinha antes. Não tem. Nesse dia, a justiça vai ser feita. Queridos, a história não é cíclica, a história não está aí ao acaso, a história tem um destino e tem uma mão soberana controlando o rumo da história para dar para ela o fim que ele planejou, e esse fim é o dia do juízo, o dia que ele conserta todas as coisas que o pecado causou, estragou. E por meio de quem Deus fará esse julgamento? Paulo diz no versículo 31, um homem que ele escolheu, e um homem que ele confirmou como juiz, olha lá, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Você sabe de quem Paulo está falando, não sabe? Quem foi que Deus ressuscitou dentre os mortos? De quem Paulo pregava? Lembra do versículo 18? De quem Paulo pregava? Que ressuscitou? Jesus. Ainda tem crente acordado aqui? Quem ressuscitou? Jesus. Jesus. Jesus é o juiz de todos. Jesus é o juiz designado por Deus. E a ressurreição de Jesus é a prova disso. Um dia todos prestarão contas de seus pecados e de sua idolatria perante Ele. Mas por que Ele teve de ressuscitar? Você lembra, né? Porque Ele morreu numa cruz. Por que Ele morreu numa cruz? De vergonha, de dor. Para salvar e perdoar todo aquele que se arrepende de seus pecados. Todo aquele que se arrepende de sua idolatria e crê nele. Naquela cruz, Jesus sofreu todo o castigo que o pecador idólatra sofreria no juízo final. Mas isso só se torna realidade na vida de quem se arrepende e crê nessa mensagem. Quem crê no Evangelho. Enfim, por que nós deveríamos não tratar Deus como um ídolo e nos arrependermos de nossa idolatria, crendo no Evangelho? A resposta é porque essa é a única forma de absolvição do juízo final que está por vir. Caso contrário, nós teremos de enfrentar as consequências da nossa ignorância, da nossa rebeldia, da nossa idolatria. Chegamos à conclusão, que é a reação dos ouvintes, e nós vamos finalizar aqui. Versículos 32 até 34. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Como é que os ouvintes de Paulo reagem ao seu discurso? Como é que as pessoas podem reagir ao Evangelho hoje em dia? Como é que você reage ao Evangelho? Bom, o versículo 32 diz, quando eles ouvem falar da ressurreição, e tinha uma coisa que era consenso para os filósofos da época, não existe ressurreição. Para eles a matéria é uma coisa ruim, má. Então não faz sentido você ir para um plano melhor, tendo um corpo ainda, não faz nenhum sentido. Então, a primeira reação possível ao Evangelho está no versículo 32, é a negativa. E essa reação negativa
pode ser feita de duas formas. A primeira é zombaria. Alguns zombam, fazem piada de Paulo, escarnecem do evangelho. Tem gente que faz isso hoje, não tem? Mas a segunda forma de negar o evangelho é o interesse futuro. Porque é isso que alguns fazem ali. Eles dizem: queremos te ouvir a respeito disso numa outra ocasião. Quem garante que temos outra ocasião? Quem garante que temos o amanhã? Quem garante que você não vai morrer hoje? Talvez antes de eu terminar esse sermão. Quem garante que o juízo não vai chegar daqui a pouquinho? Não há tempo a perder. Arrependa-se, creia no evangelho agora. Você não tem o amanhã. Bom, pelo menos esse interesse futuro permitiu que Paulo escapasse ali do Areópago. O versículo 33 diz que ele consegue sair de uma situação bem difícil. E não vai voltar para lá mais não. Mas tem uma segunda reação ao evangelho, e é que eu oro para que seja de todos nós. A reação positiva. No versículo 34, apesar da maioria no Areópago rejeitar o evangelho, o versículo 34 diz que alguns creem e se juntam a Paulo. Dionísio, um areopagita. Olha que legal. Dionísio era membro do conselho da cidade e ele se converteu. Mas não só ele, tem uma mulher lá também, Dâmaris. Provavelmente uma mulher rica, poderosa para estar no conselho. E o texto diz mais algumas pessoas. Queridos, se nós pregarmos o evangelho, primeiro, nem todos crerão. E nós não podemos nos iludir, não podemos nos enganar, nem desanimar. Você talvez está achando que é o último avivalista de Deus. E aí você está desanimado: eu prego o evangelho, ninguém se converte. É assim mesmo. Nem todo mundo crê. A maioria não ouve. Aconteceu com Paulo. Mas, se pregarmos o evangelho, sim, haverá aqueles que crerão. Mesmo que seja minoria, mesmo que seja alguns. E nós devemos olhar para o evangelismo com essa perspectiva. Deus pode salvar alguns, mesmo que poucos, mas Ele salva. Então pregue o evangelho. O evangelho que explica qual o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos, qual o propósito de tudo isso e como devemos viver. Bom, nenhum homem é capaz de responder isso. Sócrates não foi capaz, Platão não foi capaz, Aristóteles, Epimênides, Cícero, até mesmo os epicureus ou os estoicos. O máximo que eles puderam foi apontar para partes da verdade, mas eles não conseguiram responder essas perguntas. Só o Evangelho de Jesus Cristo é a resposta final para elas. Só o Evangelho responde completamente, satisfatoriamente e eficientemente todas essas perguntas. E esse texto é um exemplo disso. A pergunta que você precisa responder ainda hoje é: você crê nesse Evangelho? Você já encontrou a resposta dessas perguntas na pessoa de Jesus? Se você crê, louve a Ele em oração comigo. Se você não crê, entregue-se a Ele ainda nessa noite. Oremos. Senhor Deus, Tu és soberano, magnífico, tremendo, imenso. Sequer conseguimos medi-lo. Mas ao mesmo tempo, esse Deus tão gigantesco é presente, é amoroso e se estende a nós, se inclina para ouvir o clamor daquele que chora em quebrantamento e arrependimento aos pés da cruz de Cristo. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor determinou que estivéssemos aqui hoje para ouvir o Evangelho. E a minha oração é para que aqueles que já conhecem o Evangelho e já creem no Evangelho sejam mais gratos e vivam de acordo com o Evangelho. E para aqueles que já ouviram o Evangelho, mas ainda não se entregaram de coração a Jesus Cristo, não se arrependeram da sua idolatria, oro para que o Seu Espírito quebrante esses corações e os converta ao nome de Jesus, antes que venha o juízo. Oro assim no nome de Jesus. Amém.